tomamos a iniciativa, né, de provocar esse debate preliminar, né, tentando mais à frente criar um ciclo de encontros com outras entidades, não só do movimento sindical, mas os movimentos sociais organizados, para que a gente consiga compreender e daí estabelecer as nossas estratégias de luta. O governo vem justificando a necessidade da reforma da Previdência, alegando que ela é deficitária. Embora ele alegue isso, a gente tem estudos feitos aí por diversos economistas, por inúmeros economistas, por contadores, por gente muito especializada, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, né, pela ANFIP, que é justamente quem faz as contas do governo, que a Previdência não é deficitária. A Previdência Social no Brasil, ela é superavitária. Né? O que acontece é que, para poder apresentar esses cálculos, alegando que a Previdência é deficitária, o governo joga na conta apenas aquilo que ele recolhe na contribuição do INSS. Aí agora eu estou falando do regime geral. Quando existe uma série de outros impostos que também financiam a Previdência Social, como o COFINS, o PIS/PASEP, as receitas sobre os concursos de prognósticos, né, que são as loterias federais. Então, se nós computarmos toda essa arrecadação, a Previdência Social se torna superavitária. Outra questão também discutível nessa questão do déficit da Previdência. Eu preciso fazer a reforma da Previdência porque a gente não tem mais condição de arcar com os custos e ela é deficitária. Então, o trabalhador vai ter que contribuir por 49 anos para se aposentar com 100% do seu salário de benefício, por um tempo muito maior. Eu não vou, ter uma compensação pelas atividades especiais e vai ficar todo mundo no mesmo bolo. Ok, se o governo não tem condição de fazer isso e precisa sacrificar tanto o trabalhador dessa forma, eu entendo também que ele não tem condições de fazer as renúncias fiscais que ele tem feito, que são bilionárias. E o que tem ocorrido nessa reforma da Previdência, nessa famigerada PEC 287, que a gente tem visto é exatamente isso. Não está tendo transparência no debate e nem está sendo permitido o debate. A OAB, o IBDP, que são órgãos que eu faço membro, junto com outros órgãos, outros institutos de direito previdenciário, estão essa semana inteira em Brasília, tentando acompanhar as reuniões lá da Comissão de Constituição e Justiça e encontraram barreiras gigantescas até para adentrar no Congresso, para acompanhar as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. E, para quem acompanhou ontem, aí a gente viu que foi aprovado por 31 a 20 de madrugada, mais uma vez, sem debate e pelas nossas costas, para que a gente não pudesse ver, para que a gente não pudesse assistir e para que a gente não pudesse participar. Então, em linhas gerais, as reformas propostas pelo governo são, o ponto principal, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Vai acontecer só aposentadoria por idade, sendo que a idade mínima vai ser de 65 anos para homens, mulheres, urbanos, rurais, professores, para todo mundo. A carência passa a ser, que hoje seria de 15 anos, para aposentadoria por idade, passa a ser então de 25 anos de contribuição. Já aí uma grande mudança. Para os professores, que hoje se aposentariam com 5 anos a menos que os outros trabalhadores, também vai acabar essa diferenciação. Vão se aposentar também só aos 65 anos e com o mesmo tempo de contribuição dos demais trabalhadores. Passou a ser de 51% da média que você teria direito do seu benefício, mais 1% por cada ano de contribuição. Ou seja, um trabalhador agora, para se aposentar com 100% do seu benefício, ele precisará trabalhar no mínimo 49 anos. Ele tem que começar a trabalhar aos 16 anos de idade para se aposentar aos 65 anos de idade ininterruptamente. E aí eu pergunto aos senhores, quem consegue, no mercado de trabalho do Brasil, começar a trabalhar aos 16 anos de idade e parar aos 65 sem interrupções? Quase ninguém, As regras da aposentadoria especial
também foram drasticamente mudadas. A única diferenciação que a PEC 287 faz em relação às aposentadorias especiais é que os trabalhadores poderão se aposentar no máximo, porque vai ser definido por lei complementar, no máximo 10 anos menos na idade e no máximo com 5 anos a menos de tempo de contribuição que os outros trabalhadores. Então, ou seja, aos 55 anos de idade, com 20 anos de contribuição, mas ele também vai ficar sujeito à mesma forma, à mesma base de cálculo. 51% do seu salário de benefício, mais 1% por cada ano de contribuição. Então, se ele se aposenta aí com 55 anos, com 20 anos de exposição a agentes insalubres, ele vai se aposentar aí somente com 71% do seu salário de benefício. O outro fato muito importante que a PEC 287 apresenta em relação à aposentadoria especial é que antes o fato gerador para a aposentadoria especial era a exposição aos agentes nocivos. Bastava que você comprovasse que você estava exposto ao agente nocivo para que você fizesse jus à aposentadoria especial. Agora é diferente. Segundo a PEC, não basta a exposição ao agente nocivo. É necessário você comprovar o efetivo prejuízo à saúde. Ou seja, isso indica que um médico ou uma enfermeira, alguém que trabalhe no hospital, não vai ter direito à aposentadoria especial pela simples exposição a agentes nocivos. Ele vai ter que comprovar que adquiriu alguma doença em decorrência do exercício da sua atividade. Então, para mim é um outro absurdo, né? Já falei dos professores, né? Dos trabalhadores rurais, né? Também é outra questão. O governo também quer acabar com essa diferenciação entre trabalhadores urbanos e rurais. Igualar a idade para aposentadoria, 65 anos, homens e mulheres. Hoje seria de 55 para mulheres e de 60 para os homens. Dificilmente acredito que um trabalhador consiga exercer plenamente as suas atividades rurais, que são extremamente desgastantes, que exige um intenso esforço físico até os 65 anos de idade, com a mesma produtividade que os demais trabalhadores da sua categoria, né? Então, mais uma incoerência. Trabalhadores rurais hoje, né? A contribuição dele para a Previdência, 2,1% sobre o resultado da comercialização, é uma contribuição indireta. O governo quer que ele contribua com 5% do salário mínimo. Ah, mas é pouquinho. Não é. R$ 44,00 por pessoa no meio rural é muita coisa. Eu trabalho em vários sindicatos de trabalhadores rurais no norte do estado e eu vejo a pobreza que eles vivem para esses segurados especiais. Lembrando para vocês que não é qualquer trabalhador rural, né? São segurados especiais. Pequenos proprietários que trabalham em regime de economia familiar, parceiros e meeiros. Muitos deles só não vivem na miséria e não passam fome porque eles produzem o alimento que eles consomem. Então, R$ 44,00 por pessoa, dificilmente eles vão ter capacidade contributiva, né, para arcar com isso, e eu acho que o governo vai deixar de arrecadar. Ele vai ter um prejuízo, ele vai deixar de arrecadar com a comercialização da produção, porque ele vai extinguir esse imposto, e não vai ter trabalhadores rurais em número suficiente que contribuam para a Previdência com esse valor. Aí eu vou trazer o foco para nós, policiais, para nós da segurança pública. Mesmo que o ano passado custou muito a pauta reajuste salarial para a gente, nós sentamos e debatemos o que nós poderíamos fazer para a categoria da segurança pública quanto à reforma da Previdência. E foram várias reuniões, várias lutas, e nós pautamos a contratação de uma fundação para fazer a nossa expectativa de vida. Porque nós notamos que o governo federal sempre vendeu, e a imprensa por trás ali, que essa reforma está baseada na expectativa de vida da população. E nós da segurança pública temos nossas especificidades. A gente acha que a nossa não é a mesma da população em geral, como não é a mesma em todos os estados do Brasil. Mas o governo está vendendo uma coisa só. E amanhã, no seu serviço, você vai falar da importância para as colegas lá, que está sendo sim atingida. E o que nós estamos buscando, a princípio, é
o abrandamento dessas regras absurdas. Não somos absolutamente contra, mas da forma que está, 45 está no céu, 44 está no inferno. Não é assim, não é por aí, entendeu? Exatamente, por isso que tem que ter mais reuniões da base, saber o que a base quer, para nós vir numa plenária, ter pelo menos uma posição de mérito sobre o tema. Até onde nós podemos ir? E qual é a mensagem que toda essa reforma da Previdência tem passado? Nós agora vamos ter uma Previdência para brasileiros de primeira classe e para brasileiros de segunda classe. Como a gente tem uma saúde para brasileiros, né, de primeira classe e uma saúde para os outros. Como a gente tem educação para alguns e não tem para os outros. Né? E o Estado democrático de direito não pode permitir que a gente tenha brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe. A gente não pode ter acesso à educação, à saúde, à previdência, só quando a gente tem recursos para pagar saúde privada, educação privada e previdência privada, porque a gente já paga imposto demais que financia saúde, educação, previdência e segurança. Né? A gente tem aqui os representantes aí da polícia e do corpo de bombeiros, e eles entendem que eu estou falando também a respeito de segurança, né? Não quanto à atuação dos nossos servidores, né? Mas quanto ao investimento que é feito dentro da segurança para que nos atenda, ao investimento que é feito na saúde para que nos atenda. Então, os bancos não tiveram vergonha nenhuma de publicar nos jornais que só com o anúncio da reforma da Previdência eles já aumentaram em 29% a venda de planos de previdência privada. Ou seja, mesmo que essa reforma não seja aprovada, o governo atual já prestou um grande favor aos banqueiros do nosso país.